E aí, Pentinovers, como é que vocês estão? A gente tá aqui no Maceta Cast, eu sou a Beatriz Amit e hoje a gente vai fofocar horrores juntos. Como fofoca não se faz sozinha, eu trouxe aqui o Lucas pra fofocar com a gente. Oi, gente, eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, eu falo um pouco sobre... falo bastante sobre sexualidade LGBT, principalmente para homens gays, mas também LGBT no geral. Eu trabalho com redes sociais e também com clinicando, né, psicologia. Lucas, por que você escolheu o foco na sexualidade gay? Você achou que na internet faltou? Na verdade, assim, não foi uma coisa bem pensada. Eu queria ter, assim, uma história incrível pra falar, mas não foi muito assim, porque eu tava num momento de vida que era muito difícil pra mim. Eu sempre pensei em criar conteúdo pra internet e não sabia exatamente o que. Teve uma vez em que eu simplesmente comecei a falar sobre esse tema. Eu fiz um vídeo no TikTok muito despretensioso, sabe? Eu postei, beleza, e eu deletei o TikTok. Não a conta, mas o aplicativo. Eu falei assim, cara, nada tá dando certo na minha vida, eu tinha acabado de me formar, a pandemia. Na hora que voltou, tinha bombado. Uma semana depois eu falei, acho que eu vou baixar de novo. Quando eu vi, tava com 100 mil visualizações, eu falei, opa, tem coisa aí. E de fato eu percebi que não tem ninguém que fala sobre esse assunto, principalmente pra sexualidade, pra LGBT. Porque a gente até vê muito pouco pra falar, talvez, pra pessoas héteros, né? Mas pra LGBT, quase nada. Eu falei, putz, tem uma demanda aí, sabe? E aí eu comecei a crescer, comecei a estudar mais sobre o assunto, e aí estamos aqui hoje, né? Então você é conhecido por ser o garoto da garrafa. Como é que você fez pra escolher esse objeto? Foi muito aleatório, porque eu já perdi minha conta do TikTok uma vez. Ela, simplesmente sumiu, porque toda vez que eu postava sobre esse assunto, o TikTok falando sobre, enfim, partes íntimas das pessoas, e falar sobre esse assunto, sempre acabava a minha conta caindo, sabe? Aí chegou uma vez que minha conta caiu de vez, eu falei, putz, o que eu faço? Mandei e-mail pra eles retomaram, mas ainda assim, com aviso, sabe? Olha, você tem que tomar cuidado. E aí eu falei, cara, eu preciso arranjar uma maneira de conseguir falar sem as redes, porque eu entendo a prevenção que eles tomam, mas também eu acho que eu falo de uma maneira educacional, então eu não vejo problema, né? E eu pensei, cara, eu tenho que dar uma burlada nesse algoritmo aqui. E aí eu lembro que eu tava assim, à toa, frustrado, assim, num dia eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E sei lá, tinha uma garrafa, porque eu bebo muita água com gás. E eu compro muito. Aí tinha um monte de garrafa, falei, aí tem alguma coisa. E aí eu simplesmente escolhi uma garrafa de água, comecei a fazer um vídeo e eles viralizaram. Você já teve algum retorno, assim, depois de você viralizar, virem agradecer você? E é muito engraçado, porque quando as pessoas agradecem pra mim, elas falam, e elas começam a contar da vida sexual delas. E acabei de conhecer a pessoa na rua. E eu fico muito feliz, de verdade. Era esquisito no começo, né? E tem algumas pessoas que chegam e me zoam. Uma vez eu tava numa festa, aí um cara chegou e falou assim, faz assim ou faz assim? Eu fiquei putz. Nossa, e no final eu beijei ele. Mas... Abafa. Não, eu beijei ele, então tá tudo certo, entendeu? É, sobre isso. Mas as pessoas costumam, sabe, perguntar, falar sobre isso, me zoar sobre isso. E pra mim, tá tudo bem, sabe? Eu sei que é uma maneira que atinge várias pessoas. E se esse for o preço a se pagar, sabe? De algumas pessoas me zoarem, tudo bem, sabe? A internet também tem um lado muito tóxico, né? Como você faz pra se blindar disso? Não pegar pra você os comentários negativos? No começo foi muito difícil, porque quando você trabalha hoje com vídeos, eles chegam até pessoas que não necessariamente estão na sua base, que te seguem. Então, podem ser muitas pessoas aleatórias, muitas pessoas homofóbicas, muitas pessoas que simplesmente, sabe, querem despejar um certo ódio. Eu ficava muito mal. Na verdade, eu ficava com raiva, não era nem triste. Eu ficava, sabe, com raiva do cara, por que você fez isso? Por que você parou? E eu fico muito com raiva quando acontece com outras pessoas. Só que aí eu simplesmente parei de ler comentários. Comecei a focar em quem realmente me seguia e queria acrescentar alguma coisa, que chegava por mensagem, direto e tudo mais. Fico um pouco triste não poder ver, o feedback real das pessoas ali, porque a maioria tá me apoiando. Mas eu sei que se eu ficar consumindo esse tipo de comentário negativo, é algo que mexe com a gente, né? Então eu falei, vou me blindar disso e eu não leio comentários. Já nem lê mais os comentários. Aproveitando o papo famous, já teve aquela pessoa que você falou assim, caraca, quero muito conhecer um dia, mas aí você foi, conheceu e falou, caramba, essa pessoa é o ó do Borogodó? Bom, enfim, foi uma festa de uma rede social, sabe, que eles fizeram. E tinha muita gente famosa lá. E você vê que são pessoas que elas, tinha gente tanto famosa quanto não famosa nessa festa, sabe? Tinha, sei lá, gente que trabalhava pra essa rede social, que tava aproveitando. E dava pra ver que muitas dessas pessoas que pagam de simpáticas,
elas na verdade meio que se fecham em um grupinho, sabe? Sim, faz panelinha. O que eu vejo o que eu vejo muito na internet são essas panelinhas, sabe? A galera que acaba se isolando, e isso é, tipo, muito nítido, sabe? Quando eu comecei a conhecer, de fato. Tanto que são pessoas... Não é uma área que eu, tipo, sabe, aprofundo as relações. Porque são pessoas que acabam sendo muito panelinha mesmo. E aí eu fico... sabe, não preciso de entrar nessa vibe high school, de escola, entendeu? Acho ridículo também. Já fui a alguns eventos também e tem a galera que é, tipo assim, a galera que tem até 100 mil seguidores, a panelinha dos milhões de seguidores, e aí eles ficam lá entre eles e... parece que ninguém pode chegar até eles. Querendo ou não, quem é influencer, quem trabalha com internet, precisa ter essa consciência de que ela depende muito, muito, muito das pessoas consumindo. As pessoas pegarem bode... Já era. Então, assim... Exatamente, perdeu o emprego. Então, são pessoas que têm que ter essa consciência, sabe? Tipo, que as pessoas estão deixando ela ali. E eu acho que é o que falta, porque... Mas eu acho que é muito fácil também, sabe? É muito fácil você se deixar levar. Porque são pequenas atitudes que, por exemplo, você vai ser chamado numa festa, você não paga, você fica num... Aí, isso vai subir no seu... É muito fácil subir o seu ego. E aí, eu acho que isso vai aumentando sem perceber, sabe? Para essas pessoas. Acho que por isso que elas se fecham. Agora falando de você, Lucas, do que você gosta de ouvir no date ou quando você tá sozinho? Especificamente o quê? Música. Sou uma pessoa que gosta, assim, em todos os sentidos de coisas muito ecléticas. Então, assim, música, por exemplo, eu gosto de música pop, mas também gosto de um, entendeu? De um rockzinho ali, entendeu? Entendi. E sozinho você escuta também ou não? Só em dates? Eu sou uma pessoa tão eclética que eu quando eu tô sozinho, geralmente eu ouço K-pop, tá? De 0 a 100 muito De 0 rápido. a 100. E do nada uma música clássica, por que não? Lucas, a gente tem um quadro aqui que chama Deixa Abaixo, que é aquela situação que você passou constrangedora com o bofe, e aí a gente deixa abaixo. E é engraçado, porque as pessoas acham que eu sou a pessoa mais uau, assim, né? Porque eu falo do tema, que eu sou a pessoa mais destemida, que eu tenho as melhores experiências. Bicho, pegar uma vida sexual. Mande notícias do mundo de lá. Ela é triste. Entendeu? Eu acho que é por causa disso que eu consigo criar conteúdo. Porque eu preciso aprender também. Eu preciso correr atrás de aprender, entendeu? Não, mas isso é muito bom. Transformar o limão na limonada, não é o que dizem? Exatamente. É o que eu tento fazer na minha vida sexual. E a vida amorosa. Vida amorosa nem se fala, né? Com um currículo desses, Lucas. Você acredita? Ah, não, gente. Desespero. Bom, Pentinovers, o assunto de hoje é um pouquinho polêmico, mas como a gente é ariana afrontosa, a gente vai falar mesmo assim, porque quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente naturaliza ele e passa as informações corretas pra frente. Como iniciou a masturbação na sua vida? Você lembra a primeira vez? Como que foi essa experiência? Sim, e inclusive é uma experiência que é muito comum, acho que para as pessoas, e eu sempre falo para as pessoas LGBTs, porque é sempre pela pornografia, né? E eu lembro que foi muito cedo. Tipo, eu acho, sei lá, eu tinha uns 10, 9 anos. Eu acho isso cedo, assim, se a gente pensar no desenvolvimento de uma pessoa, embora cada vez mais as pessoas se desenvolvam mais cedo, digamos assim, eu não acho que eu deveria ter, tipo, contato, mas eu acho que o mundo, ele estimula tanto a gente a isso, a criança tanto, pode não ser diretamente. E aí é uma coisa que aconteceu, e eu lembro... Eu lembro exatamente que era com Will Smith. Ai, gente. Eu lembro exatamente da pessoa. Você lembra da pessoa? Eu lembro da pessoa. Mas aí foi sempre nesse campo, assim, sabe? Imaginando, ou na pornografia. Acho que a pornografia, ela se intensificou principalmente quando foi intensificar na internet, né? Porque eu acho que eu peguei esse boom quando eu tinha essa idade, sabe? Da internet ser mais popular. Tipo, todo mundo tem casa, computador. E aí eu fico pensando, né? Inclusive, o tanto que muitas pessoas têm acesso à pornografia e iniciam justamente com a pornografia, né? Porque é muito mais fácil. Se naquela época que tava se popularizando ainda, eu tinha acesso, imagina hoje em dia. Mas pra você foi uma coisa, tipo, que veio natural? Foi uma coisa que você ficou meio assim? Ou foi tranquilo? Eu lembro exatamente, é muito engraçado, eu tô passando na minha cabeça. Mas eu fiquei, assim, muito... Gente, que isso? Que isso? O que tá acontecendo? Que isso? Isso é bom. Mas eu lembro que foi exatamente isso. E eu lembro que eu procurei na internet, assim, falar, cara, o que é? Tararara, sabe? Porque eu acho que, de certa maneira, foi intuitivo. E você chegou a conversar com seus pais? Não. Não chegou mãe, você não sabe o que
que tá acontecendo comigo? Desde que a gente é criança, a gente entende que a gente não pode, entre aspas, falar pros pais, o que eu acho que é muito errado, né? Mas que como se tratasse como se fosse um grande tabu. E aí é uma coisa tão natural, faz tão parte da vida, né? No final das contas, a gente acaba reprimindo isso. E eu acho que principalmente porque, no meu caso, tinha culpa por eu ser gay. Eu não sabia exatamente que eu era gay, a classificação gay, mas eu sabia que eu gostava de meninos e eu sabia que isso ia ser condenado em algum momento. Por exemplo, eu senti prazer vendo o Will Smith, que é um cara, e isso ia gerar, tipo, pra mim, isso gerou naquele momento um putz, sabe? Sim. Eu não posso falar isso tá errado e começa a gerar um monte de confusão. Eu lembro exatamente dessa sensação, né? E uma criança, sabe? Sim. Então, tipo, essas coisas já passavam bastante na minha cabeça e eu tratava tudo como um segredo muito grande, né? Tanto que eu me fechei bastante. Nessa época que eu comecei a me conhecer melhor, foi a época que eu mais me fechei, porque eu tinha medo das pessoas descobrirem. falar. E eu não sabia o que era exatamente, né? Como se tivesse uma coisa aqui. Então você foi sozinho mesmo pelo caminho, pesquisando e fazendo as coisas. Exatamente. E aí você vai para caminhos que são mais fáceis, como da pornografia, e acaba não tendo educação sexual, né? Sim. Você não entende exatamente como é seu corpo, como ele funciona. E isso é muito ruim do nosso sistema, né? Sim, a masturbação ela serve pra gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Se a gente não faz, como é que a gente vai saber do que a gente gosta e do que a gente não gosta? E faz parte do desenvolvimento, né? Se a gente olhar a psicologia mesmo, fala sobre isso. A masturbação ela é uma das principais maneiras da gente se conhecer, da gente entender quem a gente é, né? Existe tipo, na psicanálise uma linha teórica que fala do desenvolvimento humano, que isso está presente tipo, em crianças mesmo. Não é no sentido erótico pornográfico, sabe? É no sentido da criança se conhecer, de ter o prazer ali. Mas não no sentido de erotizar a criança, nem nada assim. Só que a gente trata isso como um tabu e não pode ser falado. Mas o fato é que acontece, pronto, acabou. E você tem coisas assim que te deram gatilhos, assim, pra você se masturbar, essas coisas assim? É interessante porque eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto. Eu descobri o tanto que a gente tá o tempo inteiro refém de estímulos pornográficos mesmo. Então eu acredito que desde aquela época, e acho que por isso que eu iniciei tão cedo, né? A gente esteja com estímulos pra gente se sexualizar, sabe? Sim. Pra gente se masturbar. Não necessariamente da maneira que deveria acontecer, que é uma coisa natural, uma reação natural, um desejo natural do seu corpo. Eu acho que a gente é super estimulado, hiperestimulado a ter essa masturbação, essa sexualização, sabe? E aí, hoje em dia, eu vejo isso através de por exemplo, redes sociais e tudo mais, né? Que, tipo, a rede social pode não ser pornografia explícita, mas ela tem aquela cultura pornográfica, né? E a mesma coisa acontecia na época, sei lá, não tinha tanta internet assim. Tinha, né? Porque, sei lá, eu não sou tão velho assim, tá, gente? Tenho 25 anos. Mas eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos e, tipo, a internet já era popular, então eu já tinha contato com essas coisas, né? E aí você vincula pelo menos eu vinculei bastante o meu desejo, a vontade, com, geralmente, pornografia, sabe? E as coisas naturais mesmo foram perdendo sentido. E aí hoje é uma coisa que eu estudo bastante e tento passar para as outras pessoas. E para mim mesmo também, né? Justamente de não vincular somente o desejo à pornografia ou à cultura da pornografia, né? Você percebe diferença, tipo assim, te ajuda a dormir melhor? Você percebe diferença no corpo, coisa assim? Quando eu comecei a realmente me tocar mais de maneira muito mais consciente, né, que eu falo, a autoestima, ela melhora bastante. É muito doido, né? Faz muito sentido, eu estudei muito sobre esse assunto, só que mesmo assim, se parar pra pensar, masturbação, autoestima, tem alguma relação? E tem muito, sabe? Então eu acho que pra mim me deu uma maior autoestima, uma maior segurança do meu corpo. Eu acho que a masturbação pra mim, ela é muito importante, foi muito importante na minha história de vida. Eu falo como se eu estivesse morrendo aqui depois. Ela é importante na minha história de vida porque ela me faz ter essa segurança do corpo, né? Sim. De saber que eu vou gostar comigo mesmo e com outras pessoas, né? Sim. E hoje você fala com o seu parceiro, tipo, abertamente sobre as coisas que você gosta, o que você não gosta? Quando tem um parceiro... Tá complicado. E eu geralmente gosto de falar assim, as pessoas ficam muito tensas quando elas vão lá comigo, né, ter uma relação, mas eu gosto sempre de falar, e porque eu acho muito importante, eu não sei se você sabe disso, né, mas no mundo de homens gays, bis, principalmente homem gay, né, existe muito essa questão de ativo, passivo, né? Sim. No nosso caso, a gente fica muito parado nisso, né, tipo, quem que é o ativo, quem que é o passivo, mas não fala realmente o que gosta, né, porque sabe que é muito mais além disso, a relação é muito além disso. Então a gente entender que a gente pode conversar e deve conversar, porque você não conhece o corpo da outra pessoa exatamente como ela
sente prazer, eu tenho que avisar, né? E ela tem que me avisar também. E isso é muito importante. Então foi desenvolvendo isso, que também é difícil, né? Pra gente falar para as outras pessoas, né? Tipo, que você tá conhecendo, por exemplo, o que você gosta no sexo. Porque a gente não... É como se isso fosse, tipo, um assunto proibido. E aí a gente não fala, fica com vergonha. É horrível isso. Você descobriu atualmente ou, tipo, já tinha outras partes do seu corpo que você já sabia que você sentia prazer? Eu sempre tive aquela masturbação que eu chamo ela de automática, né? O toque automático. Você fica muito somente fazendo a mesma coisa, o mesmo estímulo, o mesmo lugar. E eu falo o mesmo estímulo, por exemplo, pornografia, etc. Quando você descobre que existem uma diversidade de estímulos e de partes do seu corpo, que são duas coisas, estímulo e parte, né? Região do corpo. Quando você entende essa combinação do qual estímulo que é interessante para você, qual região do corpo é boa para você, que você sente mais prazer, isso dá uma sensação muito boa. E até hoje eu descubro estímulos e partes do meu corpo que eu realmente me sinto bem, sabe? E sei lá, itens de sex shop me ajuda muito nisso, sabe? Tipo, me ajudou pra caramba, porque eu começo porque facilita, né, todo o processo, né? E cria novos estímulos, então facilita bastante. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, se você está tendo dificuldade, né, em ter relações, em sentir prazer com você mesmo, compra, sabe? Para você conseguir descobrir o seu corpo e ter novos estímulos, se sentir bem com isso. E foi assim que você conheceu a Pente Nova? Sim, e tipo assim, eu acho incrível, sabe, o trabalho de vocês, porque realmente é uma coisa que as pessoas acham que é só sex shop, só que na verdade é muito além disso, sabe? As pessoas não entendem o significado e a importância disso. Mas quando as pessoas realmente entenderem que isso é um item muito importante, assim, pra gente realmente se descobrir, sabe? E o trabalho que vocês fazem é super legal pra isso. Eu espero que cresça cada vez mais. Eu também, gente. E isso vai ajudar muito, muito, muitas pessoas. As pessoas, elas estão deixando de poder ter o conhecimento sobre o corpo delas, porque elas simplesmente não vão atrás de ferramentas que já existem hoje, né? Como de sex shop. Sim, tem muito tabu. Demais. Lucas, quando você inseriu os vibradores na sua vida, os brinquedinhos eróticos? Quando eu comecei a me aceitar mais, né? Falo como gay mesmo. Eu tinha por volta de uns 22, 23, não faz muito tempo. Sim. Engraçado, né? Porque, querendo ou não, a gente tem um preconceito, assim, né? Mesmo quando a gente estuda sobre o assunto. Mas quando eu realmente me dediquei a estudar, quando eu realmente comecei a entender melhor sobre mim e queria ficar mais seguro, né, sobre quem eu era, sobre quem eu sou, e aí eu comecei a comprar. Aí depois, com o tempo, eu comecei a ganhar, né? Ai, gente. E aí... Isso aqui, a gente tá falando da elite. E aí umas coisas que a galera manda que eu fico, gente, isso é incrível. E aí eu divulgo pros meus amigos e viram uma coisa assim. Então você diria que, tipo assim, mudou a sua vida, assim. Antes era uma coisa, depois que inseriu os brinquedinhos, virou outra. Sim, muito. E acho que por isso que eu sempre falo também, né? Eu prego a favor do sex shop, dos brinquedos. Porque, de fato, eu não tenho uma mudança, assim, muito grande, assim, na minha sexualidade, na minha vida. E na relação com as outras pessoas. Colocando os sex toys na relação ou não. Mas, de fato, o meu corpo mudou. A relação que eu tenho com o meu corpo mudou. Então, assim, faz pouco tempo, mas é uma experiência que me ajudou muito, sabe? É um hábito que me ajudou bastante a me entender melhor, a renovar estímulos, etc. Que conselho e dica você tem pra gente ir descobrindo as nossas zonas erógenas? Eu acho muito importante a gente fazer em locais mais neutros, sabe? Quando você se toca, geralmente as pessoas fazem sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, sempre na mesma... Sabe aquela mesma coisa, a mesma rotina. Eu sempre falo, tenta fazer em outro lugar. Pra gerar incômodo mesmo, sabe? Pra ser aquela coisa que você tem que fica meio desconfortável. Mas é o desconforto que vai fazer o nosso cérebro mudar e querer observar as regiões e sentir diferente, sabe? E aí você tem um momento pra você coloca uma musiquinha. Quanto mais estímulos nesse sentido, melhor. Então, assim, a música é um estímulo, né? Um banho pode ser um estímulo, né? De toque, sensibilidade, etc. Eu falo, abre o Sex Shopping, o site, e vê o que você tem mais interesse. A sua mente, ela já vai apitar pra algumas coisas ali, sabe? Tipo, isso aqui eu tenho vontade, isso aqui eu não tenho. E aí você vai experimentando, sabe? Dê uma chance, entenda que o seu corpo tá se readaptando. Então, isso ajuda bastante a conseguir ter um maior repertório, sabe? E conhecer mais o seu corpo, novos estímulos, novas zonas. Porque, assim, gente, o nosso corpo, ele é cheio de estímulo. Só que a gente não sabe aproveitar. E não é tão difícil assim, sabe? Quando você começa a fazer, você realmente entende que
tava ali o tempo inteiro, só você não viu, entendeu? A Pente Nova é uma marca de bem-estar sexual, né? Você vê a diferença, tipo, dessa marca pras outras? Você acha que a Pente Nova é especial? Sim, porque eu acho interessante quando vocês colocam muita inovação nos brinquedos, também na marca em si. Eu acho que isso é muito importante, tirar aquela vibe de sex shop e muito sex shop. Eu acho muito interessante a maneira como vocês agregam, sabe? Pra várias pessoas e vários tipos de corpo. E colocam essa inovação. Porque eu acho que tem que ter isso. Porque o sex shop, eu acho que ele parou muito num lugar, na maioria das marcas. E aí você tem que evoluir junto com as pessoas, com a sociedade. Eu acho que esse é o grande diferencial, entendeu? Agora a gente vai fazer uma brincadeira, o famoso PPP. E aí você me fala quem você passa, quem você pega e quem você pensa. Eita. Ex, atual e crush. Difícil, hein? Pego Gente. todos, não? Não pode ser, não? Eu vou embora. Vai pegar ex? Pera, Tem o atual e o crush. é porque o atual não é tão... É assim, o atual peguete, né? Porque atual não tem. Não tem. É tipo atuais. Gente, Entendeu? Minha vida? a minha vida é bem mais chata que isso aí, viu? É. Atuais? Plural. É porque assim... Aí já é um grupo, entendeu? A gente vai pra um caminho ali que... Tá vendo? Ele tá te tratando como vida, falando que você é exclusiva. É tudo mentira, gente. Ah, não, tudo sabe. Tudo mentira. Já sabe? Mas olha, eu vou... Vai ser divulgado. Acho que eu vou no crush, viu? Vai no Eu crush. quero que eu vou pegar o crush. É pegar, passa, pega, passa. Passa o ex, né, gente? É, porque eu queria pegar de novo, mas acho melhor não, entendeu? Complicado isso aí. Pode ser, todo mundo não pega, não? Pode ser, né, gente? A gente fechou em pega todo mundo. Will Smith, Aí Harry você topou. Styles e Katy Perry. Penso... Ai, difícil. Difícil, né? Eu pego... Que a gente pega todo mundo também. Eu pego o Will Smith, pelo meu histórico de vida. Ele foi importante, né? Eu não posso fazer isso com ele. Eu penso na Katy Perry e... Passa o Harry Styles? Eu acho que ele força um pouco. Eu amo ele, gente, pelo amor de Deus. Acho que o Harry força um pouco. Eu amo ele, as músicas dele são incríveis, mas... Agora pra finalizar, o melhor de todos. Putz, Dilda ou Butch? Aí é muito complicado, né? Pode inserir todos no pego? Pode. Pode ser todos no pego, né? Porque depende, assim, do momento. Depende do Eu momento. sou uma pessoa de momentos, entendeu? Qual seu signo? Eu sou escorpião. Minha lua em escorpião. É? Bate aqui. Acho que isso explica muita coisa, né? Ah, Olha, sim. mas eu vou ser sincero, eu não acredito muito em signos, assim, só uma... Mas eu adoro conversar sobre. Então, o meu signo é Áries. Falaram que é o pior do zodíaco. Você olha pra mim, você não acha que é o pior A do minha zodíaco. lua é em Áries. Para! A gente inverteu tudo aqui! Foi! Você é minha alma gêmea? Eu vim aqui fazer o podcast e encontrei minha alma gêmea. Encontrou a alma gêmea. Eu vou ser mais um desses contatinhos tudo aí. Você vai ter que entrar na fila, tá? Porque tem uma galera ali, hein? Tem uma galera ali. Não falei, gente, pra não ter ninguém, não. Sei. Aham. Olha... Não tem ninguém, não. E é muito engraçado isso, porque as pessoas... Eu acho que por eu Tem, falar não, de sexualidade, as pessoas acham que eu pego muito mais gente do que eu realmente pego. Porque as pessoas acham que você pega todo mundo e você pega metade de todo mundo. Exatamente. Mentira. Eu pego muito pouco, juro por Deus. Mas é isso, Lucas. Foi um prazer te receber aqui hoje. Espero que todo mundo tenha gostado e que você volte mais vezes Eu amei, pra dar amei, conselhos. amei. Eu também, gente. Isso aqui não tá tudo. Tá tudo isso aqui. Foi lindo, né? Ficou. É isso então, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.